Atualmente se fala muito em desenvolvimento tecnológico, sustentável, econômico e humano. Mas afinal, o que queremos dizer quando falamos em desenvolvimento? Quando tu vai falar sobre desenvolvimento, tem que ter ideia que existem diferentes noções do que é o desenvolvimento, né? Desenvolvimento é uma projeção futura. O que eu penso como desenvolvimento, eu vim lá da BC Paulista, pode ser diferente do que um Ibiá Guarani pensa o que é desenvolvimento. O gestor público ele tem que se colocar como mediador, antes de tudo, entendeu? Para resolver esses diferentes conflitos entre essas diferentes pessoas. Para mim, o desenvolvimento seria um enriquecimento da região com um aumento de complexidade social, né? Não basta só uma região crescer se ela se mantém com a mesma estrutura social que existia. Então, exige um aumento de complexidade social. Não existe desenvolvimento econômico, não existe desenvolvimento social, não existe desenvolvimento sustentável. Existe desenvolvimento. Ou ele é, ou ele não é. Se ele não é, é porque ele não é desenvolvimento. Ele pode ser crescimento de alguma coisa, mas não é desenvolver-se. E eu entendo que é isso, né? O desenvolvimento ele passa pela possibilidade da liberdade. Se você é livre para descobrir os seus caminhos, se você é livre para buscar as suas respostas, para encontrar qual é, afinal, a qualidade de vida que você entende ser a melhor, bom, então existe desenvolvimento. O desenvolvimento, ele não atende somente à questão econômica. Então ele precisa avaliar também questões humanitárias, né, questões que envolvem os direitos das pessoas. Por exemplo, eu preciso fazer com que a região cresça, mas respeitando o meio ambiente. Eu preciso que a região cresça respeitando a orla marítima, respeitando o nosso ecossistema. Então o desenvolvimento, ele abrange o crescimento econômico, mas ele também tem que estar cuidando desses outros campos. Uma tecla que a gente bate muito aqui no curso de desenvolvimento regional é de desconstruir essa visão clássica de desenvolvimento somente como crescimento econômico. Eu acho que o desenvolvimento tem que vir da base, tem que vir de baixo, tem que vir dos moradores, dos atores locais mesmo, fortalecer o mercado local, fortalecer quem está aqui e possibilitar essas pessoas poderem crescer e cada vez mais participar do desenvolvimento na nossa própria região, né? O desenvolvimento pode ser compreendido como um processo amplo e que deve levar em consideração a diversidade sociocultural. Nesse sentido, a URGS oferece aqui, no campus Litoral Norte, o Bacharelado em Desenvolvimento Regional. Com uma formação interdisciplinar, esse curso visa capacitar profissionais para o trabalho colaborativo quanto à gestão, planejamento e execução de projetos e processos inovadores com sensibilidade para as problemáticas atuais. Então, o curso de Bacharelado em Desenvolvimento Regional, ele é uma proposta que nasce junto das propostas quando ainda estava sendo pensado o bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia por uma comissão que a reitoria impôs na época em que a pactuação foi assinada. Então o MEC já vinha há muito mais tempo, de uma certa forma convidando a URGS a fazer um campus fora de sede. Então dentro desse contexto em que é criado o Campus Litoral Norte, se pensou em fazer dele um laboratório e o foco desse laboratório seria a interdisciplinaridade. O Bacharelado em Desenvolvimento Regional é um curso vinculado ao Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, aqui do CLN, Campus Litoral Norte. Então nós temos o Bacharelado Interdisciplinar como um primeiro ciclo de uma formação generalista, digamos assim, uma formação humana, exata, enfim, o que o estudante escolhe de acordo com o seu interesse e de acordo com a projeção que ele vai fazer em relação ao segundo ciclo, que é o que a gente chama de terminalidade, né? Que seria esse ciclo de formação profissional, dentre os quais nós temos o Bacharelado em Desenvolvimento Regional. Funciona assim, eles cursam os 3 anos de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, cumprem os pré-requisitos que esse curso exige, recebem um diploma de graduação de Bacharel Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Eles vão cumprir um percentual em humanidades, um percentual em tecnologia, um percentual em disciplinas interdisciplinares. E aí, bom, ao terminar esse primeiro ciclo, como a gente chama, eles poderiam, por edital, ingressar no segundo ciclo, que é a terminalidade do Bacharelado em Desenvolvimento Regional. A escolha em fazer o curso foi através da minha vida profissional aqui na região, né? Mais especificamente em Osório, que a nossa região sempre foi uma região pouco desenvolvida.
E ao mesmo tempo me parecia que sempre teve poucas oportunidades para esse desenvolvimento. E o curso esse se mostrou como um desafio, né, para mudar essa ideia. A importância do curso, ela ocorre justamente por a URGS estar tentando formar um profissional que atenda a demandas futuras que não são atendidas atualmente no mercado de trabalho, né? Então, a URGS ela busca formar um profissional que articule vários conhecimentos, seja da área de história econômica, seja da área de agronomia, seja da área de administração, seja da área da geografia, seja da área de sociologia. Busca articular esses conhecimentos para ter um profissional que consiga atuar nas empresas com uma visão holística da região onde ele está inserido. Todas as frentes possíveis de debate do desenvolvimento, elas são muito bem-vindas. Portanto, termos o curso de desenvolvimento regional é muito significativo para a nossa região por esse ponto, por esse viés. Faz com que essa temática seja constante de debate, e é isso que a nossa região precisa. Pensar no desenvolvimento regional o ano todo e não em curtos espaços de tempo. A ideia de fazer um curso de desenvolvimento regional é porque a gente tem a pretensão de usar em nossos estudos, né, em nossos aportes, o rural e o urbano. A ideia de fazer articulação, né, do que seja o local regional, digamos assim, né. O desenvolvimento regional ele é oferecido desde o primeiro semestre, as disciplinas do nosso corpo docente, né, dos professores que atuam nessa área. São disciplinas que versam sobre diversas características das regiões, das nossas regiões. Então nós procuramos abordar as questões econômicas, ambientais, sociais, políticas e culturais, né, para pensar as estratégias ou possibilidades de desenvolvimento de uma região a partir da identificação dos seus problemas. Eu gosto bastante da questão da gestão pública, do planejamento de cidades, assim, fazendo essa ponte entre econômico, social, humano. Isso é uma área de estudo que eu me interesso bastante, gosto de estudar e que, graças a Deus, posso estudar dentro do desenvolvimento regional. Nós temos uma grande quantidade de alunos que estão cursando o desenvolvimento regional dentro do BICT, né? Estão construindo a sua proposta de terminalidade por dentro do bacharelado. Talvez agora na próxima formatura a gente tenha um número maior. A gente também construiu uma novidade, que é oferecer o desenvolvimento regional noturno. Então nesse semestre a gente abriu uma turma, essa turma deu certo. Quem entra ele entra pelo bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia e vai então escolher ser aluno do noturno. A entrada é igual, tem, né, as cadeiras da primeira etapa, tanto de noite quanto de dia, porque continua existindo o BICT e as outras terminalidades diurno, né? Depois então que ele segue, a partir do segundo semestre, só com as disciplinas do desenvolvimento regional noturnas. Ele faz todas as obrigatórias do BI na primeira etapa, né? E depois então ele segue cursando o desenvolvimento regional. Essa turma tem hoje 28 alunos, 12 deles vieram para o desenvolvimento regional e outros estão experimentando o BI, né, para então decidir. O retorno social ele pode acontecer de diversas formas. Desde a criação de um negócio inovador que os egressos vão fazer e que esse negócio vai ajudar a sua região ou talvez até reposicionar a sua região no cenário socioeconômico onde ela está inserida. Ele pode acontecer pela atuação desses profissionais nas organizações sociais que existem na região. Pode acontecer também pelo retorno que ele vai gerar atuando nas organizações públicas, né? Sendo um profissional que tem um olhar diferente daqueles que já existem no mercado. Bom, uma coisa que é bem latente, assim, que a gente vê, né, que a curto prazo, que é uma coisa que já acontece aqui na nossa região, mas é pouco explorado no sentido de ser pensado, organizado previamente, é a questão do turismo, né? Turismo sazonal que acontece aqui, ele é muito pouco explorado, assim, ele é muito cada um por si, me parece, sabe? A agricultura familiar também, né? Porque tu também entra no quesito de segurança alimentar, aquela que não tem tantos agrotóxicos como o agronegócio, por exemplo. Então são áreas assim que aqui a região tem esse potencial. O nosso desafio ele é muito grande, nós temos muitos limitadores do ponto de vista ambiental que devem sim ser respeitados. E hoje, economicamente, a nossa região ela tem um déficit.
Tá? Nós dependemos muito do período de veraneio e o nosso maior desafio é fazer um desenvolvimento de uma maneira sustentável, respeitando o meio ambiente e também conseguindo ter uma renda maior para a nossa população. O curso já nasce engajado com a perspectiva do desenvolvimento do litoral. Isso já era uma pretensão da reitoria no movimento de expansão. E nosso engajamento é completo, né? Tentamos sempre agir articulados com os diversos setores da sociedade civil aqui organizada ou quase organizada, né, no centro. Então, atuamos junto aos órgãos envolvidos na questão da gestão dos recursos hídricos, dos comitês regionais de desenvolvimento, CORED, então, as diversas instâncias de organização da sociedade civil e também sempre buscando, através da extensão universitária, das práticas de extensão universitária, uma aproximação grande e efetiva, né, duradoura com a sociedade local e buscando fazer com que eles também sintam que a universidade é um espaço deles, é um espaço da comunidade. Sem a comunidade, a universidade não faz sentido aqui. Só a presença desse corpo qualificado, né, que hoje está fixo aqui no litoral, né, e através desse intercâmbio entre as prefeituras, né, os municípios, ou mesmo organizações, né, cooperativas com a universidade, né, trazendo seus problemas, procurando soluções, acho que, com certeza, né, vai promover o desenvolvimento e ainda de forma qualificada. A URGS como um todo aqui nessa região, eu acho que é um avanço extremo, né? E essa mudança já começou. O pessoal da região agora está estudando aqui, né? Eu sou um exemplo disso, a maioria dos meus colegas também. Esse é o começo de um desenvolvimento muito grande para a nossa região, né? E o que vai acontecer no futuro depois com esse pessoal formado, trabalhando, o céu é o limite, né? A Organização Internacional do Trabalho prevê que cerca de 60% das vagas de trabalho vão deixar de existir nos próximos 7 anos ou mais tardar em 10 anos, né? Então são atividades que hoje são desenvolvidas por pessoas que vão ser desenvolvidas por meio de robotização ou por meio de aplicativos ou novos softwares, né? Eu acho que esse é um movimento que a universidade faz buscando atender uma demanda da sociedade que se expressa por meio de um mercado, né? Então, a universidade, ao invés de simplesmente apontar a problemática de falta de empregos, ela está mostrando, não, nós temos que ir por um outro lado e criar novas oportunidades de emprego. Essa que é a importância do curso de desenvolvimento regional, não só para a região do litoral, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul. O curso, ele habilita para uma atuação profissional bastante ampla. O estudante pode trabalhar em órgãos públicos, né, pensando a gestão e o planejamento do desenvolvimento regional. Ele pode trabalhar em instituições privadas, como em bancos, em empresas que têm uma estratégia de abrangência regional. E também ele pode atuar no que a gente chama das organizações da sociedade civil, né, em ONGs, em OCIPs, em agências de pesquisa, trabalhando sempre essa abordagem sobre o regional para pensar alternativas de futuro, que futuros possíveis se projetam em cada uma das regiões, de acordo com cada um dos atores ou dos conjuntos de atores, dos grupos e coletivos que compõem essa região. O curso de desenvolvimento regional tem os seus egressos assentados no CRA, que é o Conselho Regional de Administração. O Conselho Federal de Administração abriu essa possibilidade, a gente fez uma consulta, eles nos receberam, porque entendeu que o profissional do desenvolvimento regional, ele é um gestor e um planejador do desenvolvimento local e regional. Então, assim, se tu olhar as ferramentas do administrador, vai dizer que elas são muito próximas. E eles concordam, no entanto, a diferença, talvez, que exista entre esse profissional e aquele, é que nós temos a possibilidade de amarrar essas estruturas pelo desenvolvimento. Eu espero trabalhar em instituições públicas ou ONGs e trabalhando com políticas públicas, com formulação ou com acompanhamento para que beneficiem o público, assim. Eu acredito que seja possível interceder como, de repente, consultor, né, junto a prefeituras, a câmaras municipais e a próprias empresas que se instalam, que atuam, que venham atuar aqui na região. O desenvolvimento regional, ele busca as atividades da região. Então, o desenvolvimento regional, ele não busca fórmulas mágicas. Ele vai buscar
quais são as aptidões da nossa região, quais são as especialidades da nossa região e trabalhar sobre elas. Então, a partir do momento que nós temos um debate maior de desenvolvimento regional, os próprios gestores públicos, eles terão uma nova forma de ver o desenvolvimento regional. E a partir do momento que eles têm essa visão nova, eu tenho certeza que o profissional do desenvolvimento regional, ele vai ter uma abertura cada vez maior. Então, o desenvolvimento regional é um campo em franco crescimento. E isso eu vejo num período curto de tempo, os profissionais eles vão ter cada vez maior mercado.